Oi pessoal, o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi o meu intercâmbio. Quando eu gravei o vídeo 50 fatos sobre mim, eu cheguei a cogitar que eu já tinha feito o intercâmbio. Houveram muitas perguntas, muita gente me mandou mensagem pedindo para eu explicar um pouco mais sobre isso. Enfim, eu acho que é um assunto super bacana, super relevante. Intercâmbio é uma coisa, eis a questão, eu faço ou não faço, deixo meu filho ir, eu não deixo meu filho ir, compensa ou não compensa, esse dinheiro é válido, porque gasta muito dinheiro. Enfim, eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo, não necessariamente irá acontecer com você ou com seu filho. Cada um passa pelo que tem que passar. Eu tive várias dificuldades, mas eu vou contar tudo pra vocês. Então me acompanhem no vídeo de hoje e eu espero que vocês gostem. Eu fiz intercâmbio, eu tinha 19 anos, foi em 2007, fui em janeiro. Eu passei Natal, Réveillon com a minha família, aí eu fui, era pra eu ficar até julho. Meu intercâmbio, ele foi pago, ele foi acertado, tudo, pra 6 meses, porém eu tive um pequeno problema, eu não consegui ficar. Eu vou contar certinho pra vocês tudo o que aconteceu. Eu fui pro Canadá, eu fui pra Toronto, que é uma cidade assim que não é muito diferente de São Paulo, é uma cidade muito grande, mas eu queria muito Canadá era o meu destino. Tá, Luana, você sempre quis fazer intercâmbio? Não. Muito pelo contrário, gente, eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe. Eu não fazia nada sozinha, eu não era uma pessoa independente. Gente, eu chorava por tudo. Eu era super uma menininha, sabe? E quando eu cheguei pra minha família e falei, eu quero fazer intercâmbio, foi assim, todo mundo falou, tá louca? Tipo, você? Como assim? Você não fica jamais. E não, bati o pé. Passei na faculdade com 17 anos em engenharia de produção. Eu fiquei 1 ano na faculdade. Meu segundo ano de faculdade, eu cheguei pra minha família e falei, eu quero fazer intercâmbio. E assim, eu sempre fiz inglês desde pequena, mas eu não sabia falar inglês. Eu sabia ler uma coisa aqui, outra coisa ali. E eu falei, gente, eu quero, eu sinto falta disso e eu quero fazer. Isso foi em 2006, 18 anos. Aí beleza, até eu consegui convencer minha família, enfim. Minha mãe falou, tá, Luana, o negócio é o seguinte, se você ligar pra mim e você falar que você quer voltar, você não vai voltar, você vai ficar. Porque você tá falando pra mim que você quer ficar. Eu falei, não, eu quero. Sabe aquela coisa, gente? Aquela coisa que você bota na sua cabeça, você se ilude. E você fala, eu vou ganhar o mundo. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Não, eu vou, beleza. Ok, consegui convencer minha família. A gente viu tudo. Fui. Tranquei a faculdade, tá? Tranquei a faculdade durante 6 meses. E fui. Vamos começar do começo. Gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo, quais foram as minhas experiências. E no final de tudo, eu vou fazer uma observação, eu vou falar o que eu acho de tudo isso, sobre esse assunto. Mas primeiro eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu comigo, pra vocês rirem comigo, pra vocês ficarem desesperadas comigo, porque eu falei que meu intercâmbio tem muita história pra contar, e tem mesmo, gente, muita história pra contar, e vocês me pediram. Primeiro eu cheguei 1 semana antes de iniciarem realmente a minha turma na escola. Eu peguei uma escola específica de inglês, chama ELS, eu vou deixar aqui o nome pra vocês. Eu até achei, tipo, o meu negócio de... Eu fui pela STB de São Paulo, uma agência que não me deixaram na mão em momento nenhum. Eu tive dificuldade lá na minha viagem, eles me ajudaram. Gente, isso é coisa de mais de 10 anos atrás, mas eles existem até hoje e eles são incríveis. Eu gostei muito da experiência com eles. Então, eu até tenho tudo, que eu tenho passagem, gente, eu tenho tudo guardado. Enfim, cheguei 1 semana antes. Além de chegar 1 semana antes, eu cheguei numa sexta-feira, certo? Cheguei sexta de manhã. Então eu tinha sexta, sábado e domingo pra ficar na casa da minha família, que eu fiquei numa casa de família, sem conhecer ninguém, sem falar inglês nenhum, sem nada, pra começar a aula. Então isso já foi assim. Eu cheguei,
as famílias muito normal porão, que eles chamam de basement. Normalmente, esses estudantes que ficam em casa de família, o quarto dos estudantes é no basement e não é no andar da casa. Então você fica lá embaixo. Muitos canadenses, também nos Estados Unidos deve ter isso, que acaba montando uma sala no basement. Na minha casa que eu fiquei, a minha mãe de lá, ela era professora dos pequenininhos, né? Bem tipo o tamanho do Davi, assim, bem pequenininho, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, ela tinha uma escolinha ali embaixo, que era uma escolinha meio privada, que eram só algumas crianças, então era bem grande. Aí tinha a lavanderia de um lado e o meu quarto e o meu banheiro, que era só pra mim, do outro lado, todo no basement. Então, a família não ficava ali à noite. Quando eu ficava lá à noite era só eu, mas durante o dia, se eu ficasse em casa, que era muito difícil eu ficar em casa, eu chegava só à noite mesmo, eu estudava direto. Tinham as crianças fofinhas, que são lindas, que você vê criança falando inglês, você tem vontade de morder, você não consegue falar, gente, como é que essa criança de 2 anos tá falando inglês e não fala nada? Mas enfim, super engraçado. Cheguei na sexta-feira, dei de cara com aquele quarto, que eu já comentei com vocês nos 50 fatos, que eu tinha um pouco de fobia. Eu sempre tive fobia de lugar fechado e assim, se alguém me abraçasse muito forte, se eu tivesse deitada e alguém me cobrisse com a coberta. Meu irmão sempre fazia isso quando eu era pequena, eu odiava aquilo, eu ficava. Então eu tinha muita fobia disso. Mas eu nunca tinha estado numa situação igual a essa e a fobia se aflorou um pouco mais em mim. Então eu cheguei um final de semana inteiro pela frente, eu não conhecia nada. Cheguei naquele quarto, gente, super baixo o teto. Eu cheguei naquele lugar, meu quarto era super fofo, sabe? Nossa, a família é muito fofa, eu não tenho o que reclamar deles. Um banheiro só pra mim. Mas eu me vi numa situação, assim, desesperadora. Ok, eu respirei fundo. Aí o meu pai lá, ainda quando eu cheguei, eles começaram a falar inglês comigo, nananana, porque eu tinha trocado muito e-mail com eles. Mas, gente, trocar e-mail é uma coisa. Você vai no Google Translate lá, né? Agora falar tá é outra. Tipo, eu fiquei assim, ó. Fiquei... tô entendendo nada. Consigo nem falar. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, ué, mas e aqueles e-mails que você escrevia, nananana? Eu falava, ai, tinha gente me ajudando, enfim, daquela mímica, né? Aí já fiquei desesperada também. Falei, ai, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas tudo bem. Aí o meu pai de lá me levou pra conhecer o metrô, qual o caminho que eu ia fazer pra pegar o metrô na segunda-feira. Ele me levou comprar um computador, porque eu cheguei, a primeira coisa que ele me perguntou o que eu queria, e eu falei que eu queria uma internet e um computador pra mim. Então ele instalou todo o computador lá pra mim. Aí, não contente, nesse final de semana que eu fui, era aniversário do meu irmão, eu comprava uns cartões, porque, gente, hoje é tudo muito fácil, sabe? Hoje você compra chip pré-pago, hoje você tem internet, você tem o WhatsApp. Eu falo que você fazer intercâmbio hoje é completamente diferente da época que eu fiz. A época que eu fiz pra você falar com a sua família aqui, você tinha que realmente ligar, pegar o telefone fixo e ligar, porque não era tão fácil esses chips pré-pago, não era tão barato, não era uma coisa assim, sabe? Depois eu fui me informar melhor, eu acabei comprando um celular lá, eu acabei comprando um chip pra mim, ficou um pouco mais fácil, mas era caro, entendeu? Então eu usava muito uns cartões, que são cartões que você raspava o número dele, eu lembro até hoje. Tava com esses cartões, gente, porque olha o que eu ligava pra minha família, impressionante, de desespero mesmo eu ligava. E eu raspava esse cartão, aí ligava. Ele me levou, comprei esse cartão, ele me ensinou ali perto da casa, onde que eu podia ir a pé e comprar. Ah, primeiro de tudo, tá, ele fez isso no meu primeiro dia. Fazia não sei quantos anos que não fazia o frio que fazia no Canadá. Gente, eu peguei menos 35 graus. Eu falo, muita gente não acredita, mas vai pesquisar, porque em 2007, no começo do ano, fez menos 35 graus. Era a sensação de menos 35 graus. Então, assim, Toronto, o Canadá em si, mendigo, não tem, porque é muito frio. Então, eles não suportam, sabe? Então, não tem, eu não via. Então, era normal, super tranquilo você andar à noite na rua, meia-noite, 1h da manhã. Não é um país, é primeiro mundo, é um país que não tem perigo. E Toronto era uma cidade que não tinha perigo, eu não sei hoje como é que tá, mas na minha época que eu fui. Assim, eu cheguei nessa semana muito fria.
A minha primeira noite... Primeiro, ai gente, olha, tudo eu lembro depois. Na época, meu pai era vivo. E meu pai pescava muito no Mato Grosso. Ele tinha um casaco de cobertor, feito de cobertor mesmo. Era um casacão que ia até o pé. E ele usava muito no Mato Grosso isso pra pescar. E ele porque quis que eu levasse esse casaco. E era um casaco, gente, que se você dobrava ele ficava tipo uma altura aqui fora da câmera. Não tem nem como eu falar pra vocês. Era muito alto, era uma coisa que era um bagaço que ia entrar na minha mala, mó peso, não vou poder levar um monte de roupa. E ele ficou na minha cabeça, Talu, leva isso, você vai precisar, leva, é muito frio lá, nananana. Eu falei, ai gente, eu vou ter que levar esse casaco feio, vou ter que levar. Levei, botei no fundo da minha mala e ok, fui. Gente, eu falo que Deus é tão maravilhoso com a gente, acontecem coisas que a gente não imagina por que aquilo tá acontecendo com a gente. Depois lá no futuro a gente vai ver que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Enfim, o casaco tinha que estar na minha mala porque eu usei ele na minha primeira noite. A minha primeira noite na casa, a família esqueceu de ligar meu aquecedor. E foi uma semana de menos 35 graus. E aquele quarto não esquentava nem por decreto. Esse dia que eu cheguei, era aniversário do meu irmão. E eu liguei em casa, cheguei lá, liguei em casa, tava tendo festa. Eu não sabia que ia ter festa. E assim, era de se imaginar, né, gente? Minha família ama um bolo de aniversário. A gente comemora a semana inteira, se deixar comendo bolo. E aí eu liguei em casa, tava todo mundo em casa, tava mó festa, mó barulho. E eu lá sozinha, enfim, minha primeira noite. Aí eu já fiquei muito mal. Eu falei, ai, o que eu vim fazer nesse lugar? Mas tudo bem, tudo bem. Aí aconteceu isso do meu aquecedor não tá ligado e eu não sabia que o aquecedor não tava ligado, eu nem imaginava. Só que eu falava, eu chorava à noite, eu falava, eu não vou conseguir me acostumar a esse lugar. Um dia, gente, um dia, eu não vou conseguir me acostumar nesse lugar. Peguei o cobertor do meu pai, falei, nossa, consegui dormir. Eu coloquei calça, várias calças uma em cima da outra, meia, moletom, o casaco por cima, cobertor. E eu batia os dentes pra dormir, mas enfim, consegui dormir, tá? No outro dia, que era um sábado, a minha mãe entrou lá no quarto e falou assim, esqueci de ligar seu aquecedor. Eu falei, não acredito que ela me largou passando, mas enfim, é algo que eu conversei com várias pessoas e já aconteceu com outras pessoas isso. Acontece, eu não culpei ele, ela correu ligar, ficou ótimo, ficou super gostoso, ficava de shorts no meu quarto, de chinelo, tomava banho tranquilo, não passava frio. Toda casa tem calefação, lá no Canadá, os pontos de ônibus, eles são fechados, eles não são abertos, né, por conta disso, porque é muito frio mesmo. Aí passou sábado, passou domingo e eu só chorava mesmo, gente, sério. Foi algo assim, me deu um desespero total, bateu uma fobia em mim. Ligava muito pra minha família, o final de semana, eu liguei o final de semana inteiro pra minha família. E minha mãe, né, você não falou que você queria ir? Você vai ficar aí, minha filha, você não vai voltar não. Aí eu falei, eu vou dar uma chance pra mim. Fui pra escola na segunda-feira, né? Fui certinho, peguei o metrô. Parece que é Deus, né? Anjos aparecem na vida da gente. No metrô, sentou uma moça do meu lado e eu não sabia como que eu ia pra minha escola. Sentou um anjo, uma brasileira do meu lado que morava lá em Toronto. Eu nem acreditei nisso. E ela ia descer na mesma estação que eu. E ela me levou até a porta da minha escola. E ela foi super gentil comigo, eu não me recordo o nome dela, mas ela foi uma graça. Eu cheguei na escola muito cedo, né? Eu tenho essa mania. Eu gosto de chegar nos lugares cedo. Então era meu primeiro dia na escola, eu não queria chegar tarde, eu queria chegar cedo, eu queria me ambientar, eu queria conhecer o lugar, enfim. Então eu cheguei bem cedo mesmo. E eu já tava na minha cabeça, né, agora tá começando tudo a dar certo, encontrei uma brasileira, falei português, isso aqui não é tão ruim, vamos lá, Talora, vamos lá que vai dar certo. Cheguei na escola. O que era a escola? Ela tinha duas entradas. Tinha uma entrada por uma pracinha, entrada pela rua. A moça me deixou na entrada pela rua. Eu não sabia que existia outra entrada, que era uma entrada mais fácil. Enfim, eu fiquei na entrada da rua. A entrada da rua eram duas portas pesadas. Então você abria uma porta, apertava o interfone, esperava abrir a outra porta e entrava, né?
O que a bonita fez? O que vocês acham que a bonita fez? Burra! Abriu a primeira porta, entrou, travou a porta. Travou. A porta travou. E a escola não estava aberta. E vocês não têm noção do desespero que entrou a pessoa a hora que o alarme da escola disparou. E eu no meio da porta. Eu falei, daqui a pouco vai dar polícia, vai dar tudo, vai chegar bombeiro, vai chegar tudo aqui. E a anta tá parada no meio das portas. Gente, pensa no desespero que eu fiquei. Eu juro por Deus, eu parecia uma criança que eu comecei a chorar com 19 anos. Comecei a chorar, comecei a ficar desesperada por causa daquele alarme. Aquela porta ela não abria porque ela travou. O que eu tinha que ter feito? Aberto a porta, segura a porta, aperta o interfone, né? Eu achei que ia ter alguém dentro da escola. Fica com a porta aberta, né? Não. Eu entrei, fechei a porta e fiquei no meio daquele cubículo das duas portas fechadas. Não tinha chego ninguém na escola ainda. A professora que abria a escola não tinha chego. Eu fiquei ali, aí disparou o alarme, porque a escola estava fechada. Ai, gente, olha, foi desesperador. Eu falei, não, isso aqui tá dando tudo errado. Realmente não era pra eu vir. O que eu fui vir aqui? Né? E como é... Então, assim, eu fui tendo... Desde o começo da minha viagem, tendo casos de fobia, de desespero, de situações que eu não sabia como resolver, estavam fora do meu alcance. E eu fui falando, nossa, e aquilo foi desenvolvendo ainda mais a minha síndrome do pânico. Beleza, entrei na escola, tudo, né? Esperei lá os alarmes, não veio polícia, porque logo depois a professora chegou, eu fiquei ali alguns minutos. Mas a professora chegou antes, não era a minha turma definitiva, então eu peguei o finalzinho de uma turma, pra minha turma real, quem iriam ser os meus colegas de classe, iriam chegar depois de uma semana. Peguei toda a escola, tava enturmada, todo mundo já falava muito bem inglês, porque tava ali no mínimo um mês que você tá morando lá, se você não ficar falando português, você já aprende muita coisa. Então eles já estavam bem habituados, eu ainda não estava habituada. Eu fui me adaptando aos poucos. Demorei 15 dias para desfazer minha mala, pedindo pra minha família para voltar. Eu ligava insistentemente pra minha mãe. Na época tinha Messenger. Era tipo... Eu não lembro o nome. Tipo ICQ. Acho que era um pouco depois do ICQ. Eu não lembro o que era, mas eu conseguia trocar mensagens pela internet, mas não era uma coisa que nem o WhatsApp hoje, porque hoje o WhatsApp você conversa com a pessoa na hora, era diferente, né? A pessoa tinha que estar no computador pra te responder. A mãe... Ela falava pra mim que ela não ia deixar eu voltar. E o meu pai sempre teve muita síndrome do pânico. Forte, muito forte mesmo. O pai teve casos de parar no hospital. Então ele me entendia, sabe? Meu pai negociou comigo. Ele falou assim, não, então tá bom. Ele falou, você quer vir embora? Então vamos fazer da seguinte forma. Na época, a escola não devolvia o dinheiro. Parece que era uma coisa assim. E a casa que eu tava devolvia uma parte do dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu ia ficar 6 meses. Não, gente, olha isso. E eu ainda, quando eu falei que eu ia fazer intercâmbio, eu falei que eu ia trabalhar. Eu falei isso pra minha família. Eu falei, não, gente, ó, eu estudo meio período e meio período eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero experiência. Eu quero trabalhar de garçonete. Eu fui com essa cabeça. Chegou lá, que trabalhar o quê? Eu queria ir embora. Só queria ir embora. Aí meu pai negociando comigo, ele falou assim, então vamos fazer assim, a gente diminui a sua viagem, porque a gente não vai conseguir toda a devolução do dinheiro. Essa foi a negociação dele comigo. Nem sei se era verdade, gente, mas enfim, acreditei, era meu pai. Fica 4 meses e aumenta a sua escola. Como a escola não devolve o dinheiro, você pega o curso da parte da tarde. Então, tipo, em 6 meses que eu paguei estudar de manhã, eu fiquei 4 e estudei à tarde e meus pais pagaram. Ainda parece uma diferencinha. A tarde era o inglês business. Pra mim ia ser ótimo. Gostei bastante de fazer esse curso business. E aí ele negociou isso comigo. Ele falou, então você fica 4 meses assim. Aí eu falei assim, ai, tá bom. Aí eu aceitei, sabe? Eu já tava há 3 semanas. Aí eu fiz amizades, eu fiquei 4 meses, eu me diverti. Nunca fui uma menina de sair muito. Então esses 4 meses eu estudei muito mesmo. Bastante. Eu estudava em casa, eu estudava de final de semana. Eu ia muito bem nas aulas, na escola. Eu voltei falando muito fluente, muito mesmo. Voltei, eu fiz aula particular de inglês, então eu tinha um professor, eu ia na casa dele. Eu fazia 2 vezes por semana, é específico pra mim mesmo. Então durante muito tempo eu não perdi meu inglês, eu praticava, eu assistia muito filme em inglês.
Eu fui perdendo meu inglês, aí eu não fiz mais. Eu comecei a trabalhar, eu me formei, comecei a trabalhar. Não fiz mais aula particular de inglês, que era uma coisa que eu queria voltar, mas eu viajo hoje, eu me viro super bem. Não tenho dificuldade nenhuma em viagem, eu entendo o que as pessoas falam, eu consigo as coisas que eu quero. Mas a gente sempre tem que aprimorar e às vezes a gente acaba falando errado aqui, errado ali, né, gente? Muito bom, porque foi uma experiência incrível na minha vida. Eu agradeço muito, muito, muito aos meus pais de não terem deixado eu vir embora. Porque eu acho que se eu tivesse vindo embora, ia ser uma das maiores frustrações da minha vida. Ia ser um trauma muito grande. Depois que eu voltei do intercâmbio, eu fiquei muito mais independente. Eu nunca mais tive medo de nada. Eu sempre me virei muito bem nas situações. Eu não fiquei mais na barra da saia da minha mãe. Eu sou companheira da minha mãe. Mas eu nunca mais dependi dela, muito pelo contrário. Eu virei outra mulher. Assim, impressionante. Eu fico sozinha, eu não preciso de ninguém, eu me viro, eu vou e faço, eu meto a cara, sabe? E isso daí, o intercâmbio me ajudou muito. Qual idade fazer o intercâmbio? Tem muitas meninas, muitos meninos que fazem com 15 anos, isso é muito novo, né? Eu acho muito novo 15 anos. Eu acho que com 15 anos você não tem nem tanta maturidade para passar por muitas coisas. Eu que passei com 19 anos, em alguns momentos que eu passei, eu consegui tirar proveito daquela situação, naquele momento muito melhor, e consegui colher mais coisa daquilo que eu passei. Diferente de uma menina de 15 anos. Mas assim, eu acho que se você tem oportunidade, é uma experiência incrível. Que hoje inglês não é mais luxo. Hoje inglês é um pré-requisito em qualquer currículo. Hoje pra tudo é inglês. Você tem que saber falar a língua. Eu acho sim que tem que fazer. Se a pessoa realmente tiver a oportunidade de fazer, é um crescimento pessoal, profissional. Quanto tempo ficar? Olha, se eu tivesse coragem mesmo, eu queria ter ficado 1 ano. Que aí ninguém vai mais tirar o inglês de mim, entendeu? Você morar lá 1 ano, ninguém jamais vai tirar o inglês de você. Mas eu fiquei 4 meses, mas eu fui muito dedicada aos meus estudos. Esses 4 meses valeram muitos mais meses. O meu próprio professor de inglês na época falava, cara, você voltou falando muito, tipo, você tá falando muito, nem parece que você ficou lá 4 meses. Eu voltei falando fluente mesmo. E a minha pronúncia, sabe? Enfim. Mas eu estudei bastante, gente. É uma coisa assim, tem muita gente que faz intercâmbio, tinha muitos lá que eu via, que nem estudava, saía muito, queria curtir, às vezes não tinha maturidade o suficiente. Eu pensava, falava, poxa, sabe, é tão caro, meus pais estão pagando tão caro pra eu estar aqui, um baita de uma grana, e eu não posso desperdiçar isso, eu tenho que voltar falando. O que mais? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra contar pra vocês. Eu engordei muito, pra falar a verdade. Era muito frio, então eu tomava chocolate quente e croissant de manteiga todos os dias. Na época da minha faculdade eu não era saudável, eu fui ser saudável muito depois. Então eu comia porcaria mesmo. E eu engordei 9 quilos nessa viagem. Mas aquilo era tudo retenção de líquido. Quando eu voltei, eu tive 2 meses ainda em casa antes de voltar à faculdade. Eu cheguei em maio no Brasil, então eu tinha junho e julho. Junho e julho eu ralei muito. Eu emagreci nesses 2 meses, eu treinava demais, eu voltei pra faculdade já quase que no meu peso normal. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário o que vocês acharam, se você já fez intercâmbio, se você tem vontade. Eu fiz com muito carinho. Eu compartilhei com vocês uma experiência, um pedaço da minha vida. E se você gostou, dê um like pra mim. Não esquece de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo.